Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas aos nossos alunos, nosso primeiro dia de aula na Faculdade Integrada Grande Fortaleza. É um prazer em tê-los aqui conosco novamente para esse semestre. E os nossos novatos também, sejam bem-vindos. E esse momento será um momento de aprofundamento da nossa carreira de enfermeiro, um momento que vocês vão compartilhar de um exemplo de uma enfermeira que está se doando um pouco, que isso sirva de incentivo para vocês na profissão. Então, hoje conosco nós temos a entrevistada enfermeira Maria Isolda Rocha Gomes, natural de Fortaleza, iniciou seu trabalho na enfermagem no Hospital Ari Barreiras, em Ari Barreiras, Niterói, nas campanhas de tuberculose, no qual, na época, haviam vários casos. Em 1951 a 1988, foi enfermeira do Hospital das Clínicas de São Paulo, e lá teve cargos de enfermeira, enfermeira encarregada, enfermeira-chefe, supervisora e assessora da superintendência. Após se aposentar, foi diretora de enfermagem do Hospital Evaldo Foz, São Paulo, e, após aposentada, também retornou ao Hospital das Clínicas de São Paulo como assessora da diretoria de divisão de radiologia. Então, hoje é um prazer termos aqui conosco a enfermeira Maria Isolda Rocha Gomes. Por favor, pode se dirigir aqui para uma conversa. Obrigada. Maria Isolda Rocha Gomes, você poderia me falar um pouco como foi o seu ingresso na nossa profissão de enfermeiro, por favor? Primeiro, bom dia para vocês todos, muito prazer. Eu fui para São Paulo estudar enfermagem. Aliás, na realidade, eu não ia fazer enfermagem em São Paulo, eu ia fazer enfermagem no Rio de Janeiro, que era a Escola Naneri, que era a escola mais famosa do Brasil e praticamente a única naquela época. Mas, como tinha sido inaugurada a Escola de Enfermagem de São Paulo, e era muito melhor a residência, tudo, a Escola de Enfermagem pertence à Universidade de São Paulo. Nós tínhamos aulas na Faculdade de Medicina, com os professores da Faculdade de Medicina, estágio no Hospital das Clínicas. A escola era mantida pela Fundação Rockefeller e, portanto, nós tínhamos um estilo de estudos igual aos americanos. Nós não tínhamos, tínhamos cada 15 aulas de uma matéria, nós tínhamos prova, e essa matéria ia sendo somadas, as notas, quando chegava no final dos 3 meses, que eram as matérias básicas, química, física, anatomia, parasitologia, tudo isso, patologia, somado, a gente terminava o ciclo que chamava de pré-clínico. A essa altura a gente não ia ao hospital, só tinha aula teórica, e todas na Faculdade de Medicina de São Paulo. Aí depois, quem passasse, né, no final disso nós tínhamos uma prova que nós chamávamos de examão. Era uma prova de todas as matérias juntas e mais as notas que se tinha tirado durante o período. Aí, somado isso tudo, quem passava, continuava. Nós, na época, começamos 58 e acabamos, acho que 32 ou 33. Muitas não conseguiram, porque era muito puxado o curso. E daí a gente começava a ter aulas de especialidade, aula de clínica cirúrgica, estágio de clínica cirúrgica, aula de clínica médica, estágio de clínica médica, tudo correlacionado. Assistia uma aula de gastrectomia e assistia ver um paciente que tinha sido operado ou iria operar de gastrectomia. E assim ia. Aí depois era a clínica médica, clínica cirúrgica, dermatologia, mas tudo correlacionado com a teoria. Porque nós morávamos na escola. E a escola era do lado, o Hospital das Clínicas de um lado, a escola e a Faculdade de Medicina.
Então facilitava muito essa integração, né? E depois disso, a gente ia para as especialidades. Psiquiatria nós fazíamos fora do hospital, porque o hospital não tinha psiquiatria nessa época. E aí a escola mandava a gente com motorista, com tudo, para o hospital, um dos maiores hospitais de psiquiatria do Brasil, que chamava Juqueri, que alguém já deve ter ouvido falar, hoje não é mais, que a psiquiatria mudou muito a maneira de tratar dos pacientes psiquiátricos. A moléstia infecto-contagiosa, a gente ia para a unidade de Santos, a saúde pública, nós íamos para o interior de São Paulo. Tudo isso a escola mandava e coordenava. Aí a gente ia fazer as especialidades todinha. Cada fim da especialidade, nós tínhamos outro examão daquela matéria. Não tínhamos férias como vocês têm. Durante 3 anos, eu tinha uma semana de férias em julho e uma semana de férias em dezembro. E não tinha cansaço, não tinha nada. Tinha que ser quem ia, quem não ia. Né? Porque hoje tem tudo. Tem mais falta, mais feriado, mais tudo. Não tinha nada disso. Tinha um feriado no domingo, no sábado, assim. E fazendo os plantões correlacionados com a matéria que íamos tendo. A escola era muito bem organizada, e era mantida pela Fundação Rockefeller americana, tudo. Desde a construção da escola, manutenção da professora, a diretora era formada no Canadá, algumas professoras também formadas no Canadá, outras formadas nos Estados Unidos, e as que não eram nem assim, iam se especializar nos Estados Unidos. Todo mundo tinha obrigação de ter um estágio fora. Eu entrei como enfermeira, eles chamavam de enfermeira normal, entrava. Aí depois você, com o tempo, você ia galgando, de acordo da sua capacidade e da sua dedicação, você galgava os cargos, né? Enfermeira, depois enfermeira encarregada era quem trabalhava à tarde. Enfermeira-chefe era de manhã, 8 horas por dia com a hora de almoço. E depois, supervisora, aí já era mais clínica. Eu entrei pela pediatria, depois eu fui para o pronto-socorro, só que o pronto-socorro de São Paulo dá umas 10 fortalezas, né? E tinha esse único pronto-socorro. A gente atendia tudo lá. Então aprendia muito, porque era tudo ali vendo no dia a dia. Depois eu fui para as clínicas cirúrgicas, depois eu fui para o centro cirúrgico, e depois eu fui ser supervisora, que aí era todas as clínicas cirúrgicas. Aí depois fui ser assessora da diretora e depois eu fui para ser assessora da superintendência do hospital. E assim é que foi o currículo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, agora eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu adorei a enfermagem. Eu tinha 16 anos, não tinha nem idade para fazer enfermagem. Aí, porque era 18 anos o mínimo. Mas eu fui me dedicando, aí a diretora da escola com o professor de psiquiatria e a professora de psicologia fizeram um teste comigo para ver se eu deveria continuar ou voltar. Aí acharam que eu tinha maturidade suficiente, eu continuei. Mas precisa ter muita dedicação, muito amor ao próximo, né? Muita capacidade de ouvir, escutar, falar pouco. O doente gosta muito da atenção da gente. Você tem que dar atenção ao doente, muito mais do que qualquer outra coisa. A atenção que se dá ao doente, ele sara muito mais do que qualquer remédio. Entende? E isso depende muito da dedicação que a gente vai ter. Os que estão começando têm que pensarem que é assim. Não pense que enfermagem é uma maravilha, porque não é. É muito duro, é muito difícil. É muito desgaste, mas no final é um resultado muito bom.
Eu fiz curso depois disso, eu fiz curso de administração aplicada à enfermagem, eu fiz curso de administração hospitalar, eu fiz curso de psicologia, de paralisia infantil, porque era a época da paralisia infantil, que tinha muito, tuberculose, que existia muito, aliás, existe até hoje, não pense que diminuiu, porque não diminuiu nada. Apenas o governo esqueceu de pensar nisso. Se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês gostariam de saber, podem perguntar. Maria Isolda, nesse começo da sua carreira, a gente observa que era um momento de crise no Brasil em relação a essas doenças, né? Era, totalmente. E o rigor da profissão talvez fosse mais exigido do que hoje. Muito mais, muito mais. Tanto é que é relatado em relação às férias, é relatado em relação aos módulos que tinham que ter prática. Hoje, na nossa grade, nós também temos essa obrigação da prática, né? Porém, nós sabemos que o rigor de antigamente, ele está um pouco esquecido, né, dentro da nossa graduação, mas nós estamos investindo nisso, porque sabemos que o enfermeiro competente, ele tem que ter essa prática, e nós temos que ter esse rigor de antigamente. Então, assim, os alunos aqui da casa, eles às vezes até reclamam do rigor dos professores, mas vocês estão vendo que o rigor já é de anos atrás, né? Faz parte da profissão. Então, porque é uma coisa, você está lidando com o ser humano, com a saúde. E a saúde, o doente, se morrer, ele não volta, não tem chance. Por exemplo, se você construir um prédio, ele cair, você desconstrói outro em cima. Estamos tratando de vidas, né? E temos essa responsabilidade. Então, assim, a intenção de trazer uma pessoa que passou por todos esses momentos é para mostrar que isso não muda, que a responsabilidade é a mesma, que o comprometimento com a vida, ele é inerente à nossa profissão. Então, nós temos que ter, sim, esse comprometimento. Em relação aos cargos que a senhora passou, qual foi o cargo que lhe chamou mais atenção? Ou qual foi o cargo que a senhora se sentiu melhor ocupar? Talvez seja, como eu fui subindo gradualmente, e como eu estudei na Escola de Enfermagem do Hospital das Clínicas, a gente já conhecia muito o ambiente. Agora, o cargo de chefia é muita responsabilidade, porque você não vai fazer, você vai fazer os outros fazerem. Então, precisa uma supervisão muito boa, um planejamento muito bom. Eu sempre dizia, você tem que dizer o que fazer, como fazer e quando fazer. Depois desses itens, é só supervisionar, né? E o cargo, como administradora do hospital, na superintendência, aí já era uma coisa mais complicada, porque a gente lidava com verba, é uma outra coisa, você saía do doente, mas só que você tinha que pensar que você estava estudando a verba, para quem vai distribuir, quanto vai distribuir, para atender os pacientes. Afinal, era o paciente, sempre, né? A escola a gente aprendia desde o dia que entrava, que a coisa mais importante do hospital era o doente. Até a gente brincava de uma colega nossa, porque a professora perguntou quem é a pessoa mais importante do hospital. Ela respondeu, o doutor Enéas, que era o superintendente do hospital. Mas a escola batia nessa tecla. A coisa mais importante do hospital é o paciente. Exatamente. O hospital todo está em função do paciente, dele, né? É, lógico. Então, devido a essa importância, né? Importante. A doutora Maria Isolda é humilde em falar, mas na época eu sei que o Hospital das Clínicas de São Paulo tinha verbas altíssimas graças a essa coordenação, essa superintendência a qual ela chegou a administrar. Então, é importante a gente mostrar que, como enfermeira, o Hospital das Clínicas de São Paulo recebeu verbas maiores do que... Recebia, teve uma época que a verba do Hospital das Clínicas era maior do que do estado de Alagoas. Isso, então era uma verba do hospital maior do que outros estados. Isso demonstra o poder dessa gerência, dessa administração a qual ela pertencia. Porque nós sabemos que verbas na área da saúde é complicado você fazer essa assessoria, ministrar esses gastos, fazer porque são muitos. o convencimento ao governo.
Para a senhora, o que é que representa ser enfermeiro? Para que esses nossos alunos saibam se eles estão dentro desse caminho de enfermagem, do ser enfermeiro, porque aqui nós temos alunos do primeiro semestre, alunos que estão iniciando hoje a graduação, temos calouros, e temos alunos até já formados que estão aqui, que colaram o grau agora na sexta-feira, mas quando souberam dessa nossa conversa, fizeram questão de vir e entender um pouco de como era a enfermagem da década de 50 até hoje. Então, para a senhora, qual é a mensagem que a senhora fala sobre ser enfermeiro? O que é que representa um enfermeiro? Quando eu comecei a ser enfermeiro, o enfermeiro não era muito valorizado. Nós tínhamos muito trabalho para mostrar que era uma profissão que era necessária, porque não se dava valor. Porque qualquer pessoa que vestisse um avental branco era enfermeira, né? E nós do começo, lutamos muito contra isso. E para isso nós tínhamos que ter uma postura boa, um conhecimento bom, para poder as pessoas acreditar na gente. No meu curso, eu tinha aluna desde o Amazonas até o Uruguai. E o governo de São Paulo, com a Rockefeller, ele comissionava esse pessoal todinho, porque senão não teria aluna na escola. Entendeu? Mas não tinha o vestibular, como vocês têm hoje. Ele funcionava do jeito que eu disse. Tinha o pré-clínico, que na realidade ele peneirava muito mais do que um vestibular, né? Porque 3 meses não é uma prova. A gente tinha mesmo que realmente mostrar que queria fazer enfermagem, que tinha tendência. Para falar bem a verdade, eu na realidade, eu sabia, porque eu era praticamente uma criança do Ceará, em São Paulo. Era bem complicado a história. Mas depois eu fui me envolvendo e adorei, gostei demais, não me arrependo nem um minuto de tudo que fiz. Trabalhei demais, outra coisa, muito. Eu cheguei a trabalhar uma época, 24 horas, manhã, de tarde e de noite. O negócio era muito puxado, né? Hoje eu ouvi outro dia na televisão que tem uma enfermeira, que aliás eu acho justo, que ela está lutando para que a enfermagem trabalhe 6 horas. Só. E realmente, eu, na minha opinião também, se eu tiver que dar uma opinião, eu vou dar essa. Porque é muito desgastante a atenção. E a gente tem que estar sempre atenta, sempre. O doente diz tudo, sem falar ele diz, só se olhar para o doente, a expressão dele, a maneira como ele está deitado na cama, ele está falando alguma coisa. E anos de experiência vai demonstrando isso, né? A gente olha assim, às vezes passava visita com os médicos, um doente operado de fígado, transplante de fígado. E o doente assim, e o médico falando, porque ele foi operado, porque assim, eu falei, fulano, a gente era muito amiga, porque todo mundo fez o curso junto, né? Então, eu falei, Giovana, tu não está vendo que o doente está... Ai, você é exagerado, o doente se encolhendo na cama. Então, você começa a observar que ele, sem falar, ele transmite o que ele está sentindo. Entendeu? O que a gente chama aqui da nossa comunicação não verbal e que também está dentro da nossa grade, ver além do que é falado, né? E nós, principalmente, porque quando eu entrei no Hospital das Clínicas de São Paulo, o hospital só atendia o indigente do indigente. Então, o doente, além de ser doente, era muito pobre. Aí, eu duplicava o cuidado, a atenção que a gente tinha com ele. Então, assim, em algumas palavras, foi possível observar que o ser enfermeiro, ele ir além, ele ser além, né? Observar além do que é dito pelos pacientes. E é muito importante, porque um hospital só funciona bem se a enfermagem for muito bem. Eu fui diretora do Avaldo Foz, depois de formada, e eu, antes de mim, não falar mal, mas tinha uma que não era, talvez não tivesse experiência toda. Então, quando eu cheguei lá, todo mundo mandava na
a enfermagem trabalha 24 horas e 365 dias. Então tem que ter mais erro do que um escriturário, do que uma outra, para poder aí ele começar a respeitar a enfermagem. Ela tem que estar sempre se fazendo ser respeitada. Ela ser respeitada pelo médico, pela administração, o doente é a primeira coisa. Porque aí a enfermagem consegue fazer o que ela precisa fazer. Esse seu caminhar iniciou nessa década de 50, né? Mais ou menos em 1950. Eu me formei em 51. 51, onde a profissão ainda não tinha o valor e realmente era o saber que lhe mostrava o lugar que você deveria estar, ocupar no hospital, né? Então, assim, hoje nós lutamos ainda por isso, e isso vai ser uma luta constante, mas hoje a enfermagem é vista, assim, diferente. Hoje nós temos a valorização, mas graças, e a gente quer agradecer a pessoas como a senhora que lutaram pela nossa profissão, deram valor à nossa profissão com o saber e foram reconhecidas, né? Isso é um reflexo e nós somos muito honradas em tê-los aqui presentes, porque nós temos a obrigação de darmos esse caminhar para a nossa profissão, nessa luta. Já estamos no meio do caminho, mais do que o meio do caminho, nós estávamos no começo do caminho. Isso, exatamente. Então foi por isso a intenção de termos esse momento, porque para a gente da FGF, a senhora sim é exemplo para nós que começou essa carreira em tempos difíceis, em tempos de seca. Quando ela tinha 16 anos que ela iniciou, foi tempo de seca aqui no Ceará. Talvez foi esse o ingresso que a levou a São Paulo. E aí começou essa jornada dentro da enfermagem. E dentro da nossa instituição, a doutora Maria Isolda tem uma placa, essa é uma foto de uma placa, eu não sei nem se a senhora recorda dessa placa, é uma placa que está no nosso laboratório de enfermagem, na entrada do nosso laboratório de enfermagem. Então, assim, foi essa a intenção de trazer e vocês conhecerem ao vivo a pessoa que nós homenageamos, saber quem são essas pessoas que a FGF faz uma homenagem em relação ao amor, à dedicação, à profissão. Então, dentro desse caminhar da profissão, nós vimos que tudo foi conquistado pelo saber, tanto é que pelos nomes dos cargos nós observamos esse crescimento e o melhor é após a aposentadoria. As pessoas, quando temos pessoas competentes, mesmo após aposentado, nós recebemos convite a continuar. E temos que continuar. Não vou dizer idade, mas a doutora Maria Isolda já tem mais de 80 anos, ativa, viajante, culta. Então, isso faz bem, a profissão fez bem a ela também como pessoa. E hoje está aqui para nos demonstrar essa questão. Em relação à valorização da enfermagem, o que é que a senhora percebe hoje em relação aos noticiários e o que era antes? A senhora percebe essa diferença? Não, hoje já está bem mais valorizada. Antigamente a gente tinha que, a cada minuto, mostrar o que veio e o que era. Era tanto que nós, antigamente, a gente dizia, fulano é enfermeira formada. Imagina. Ia dizer médico formado, não existe isso, né? Para poder fazer a diferença, porque em todo hospital, quem vestia branco era enfermeiro. Para diferenciar dos técnicos, né? Não existia que nem técnico. Era técnico, era né, na auxiliar época. De auxiliar de enfermagem. O técnico entrou depois. E eles, os auxiliares, estavam sempre querendo competir com a gente, né? Principalmente quando começou. Porque realmente um auxiliar que já estava no hospital há muito tempo, entrava uma enfermeira novinha, ele sabia até pela prática, mais do que algumas coisas, muito mais, né? Era uma luta, uma guerra. Isso a gente ainda observa aqui quando nós temos os nossos alunos que saem da graduação e vão para o seu primeiro emprego. É normal você querer se apoiar em alguém que já está na instituição, mas é só se apoiar, pegar dicas. Você tem o seu cargo de enfermeiro e funções diferentes a ocupar. Então você vai demonstrando no caminhar essa diferença, né? Tem que demonstrar, né? Então eu gostaria de saber se a senhora queria desejar algo aos nossos alunos, passar alguma mensagem para os nossos alunos. Eu desejo a vocês uma carreira maravilhosa, que vocês todas cheguem
Porque a enfermagem tem uma coisa que eu vou dizer, não precisa ter o cargo. Eu nunca dei importância ao cargo, eu ocupei os cargos por consequência. Porque você tem que se realizar. Eu achava que quando eu cuidava de um doente e ele me agradecia, para mim já estava o máximo. Uma vez eu cuidei do senhor, cuidei não, porque eu sempre ocupando cargos, já tinha as auxiliares e as atendentes, de um velhinho, ele era até de Belo Horizonte, ele tinha um óculos daqueles redondinhos de ouro. Aí quando ele foi embora, ele queria, porque queria me dar o óculos, porque era a única coisa que ele tinha, que ele podia me oferecer. Eu falei, não, o senhor não pode lhe dar o óculos, como é que o senhor vai ficar sem o óculos? Mas ele queria porque queria. O doente agradece, ele sente quando a enfermeira é boa, é atenciosa, atenção, a dedicação, né? A maneira como cuida dele, como atende. Né? E isso, você como enfermeira, você tem que estar o tempo inteiro passando para o técnico e para o atendente. Porque é a sua postura que eles vão seguir. Entende? Depende muito da chefia. Foi observado nessa sua fala, os olhos brilharam. Então, assim, mesmo com todas as recompensas que o cargo trouxe, ficou na mente essa dedicação do paciente, esse agradecimento do paciente. Assim também é conosco, eu também como enfermeira, lembro das vezes que meus pacientes querem trazer o que eles tiverem de melhor para nos agradar. Isso demonstra, sim, que nós fizemos o papel certo. E automaticamente o médico também agradece, a administração, né? O médico é sempre uma concorrência, porque ele vai lá e prescreve e vai embora, né? Você que tem que fazer o resto. E fazer bem feito, e prestar muito bem atenção. Chega a ser, tem horas que a gente chega, tem que dizer para ele, olha, doutor, isso aí não vai dar. Então é uma questão, é praticamente uma guerra, né? Que você tem assim. Mas no fundo eles são muito amigos, se dão muito bem, não tem problema. Vira quase uma família já. Todo hospital é praticamente uma família. Nessa nossa conversa, foi rápida, mas alguns detalhes dessa profissão não foram falados. Como a doutora Isolda também, ela participou da transfusão. Eu fui a primeira enfermeira a fazer perfusão no Brasil. Era só médico quem fazia perfusão. E a cirurgia cardíaca, que eu trabalhei desde que ela iniciou, quem fazia a perfusão era a doutora Disse, que era casada com o professor Zerbini, que era o bambambam, né? Era o bambambam. Aí depois entrou o doutor Adip, que também era muito bom, e ele disse, você vai fazer perfusão? Eu falei, ai, Adip, eu não vou não. Não, você vai. Eu fiz uns 3 anos de perfusão. Primeira enfermeira a fazer. Hoje eles são uns técnicos que fazem, né? Porque realmente é uma coisa, não é muito técnica, não. Eu acho que é de uma responsabilidade muito grande, muito grande. E foi um marco, né? Você tirou isso dos médicos, né? Da profissão. Era uma guerra. E trouxe para a nossa profissão. Guerra, porque quando eu fui, era só eu a única, e por que você vai fazer perfusão, se é só médico que faz? Eles achavam que você estava tomando o lugar deles. Então, são dessas batalhas que a nossa profissão cresce, né? A gente vai deixando os que vêm atrás, o campo feito, né? E mais uma vez, nosso muito obrigada por algumas conquistas, né? E com certeza, assim como a doutora Maria Isolda, outras enfermeiras tiveram esse enfrentamento, conseguiram conquistas que hoje nós usufruímos. Principalmente no estado da clínica. Primeiro transplante de coração, primeiro transplante de fígado, primeiro transplante de pâncreas. Olha, era uma... Hospital referência, Hospital das Clínicas, e ela esteve lá... A vida toda. A escola, de 51 a... De 48 a 86. Porque 48 eu entrei na escola. E a escola é o tempo inteiro dentro do Hospital das Clínicas. Então, andou nesse hospital e teve a oportunidade de conhecer, né, muitas Quem tem alguma pergunta pode fazer. Às vezes eu não esclareci tudo que vocês... O que vocês pensam, os que estão começando, o que é que pensam que é enfermagem? Como é que vocês
imagino que vai ser. Eu sou a professora Alice Pequeno. Estou encantada com a senhora, com a sua história. Que bom que eu estou conhecendo, né? Além da placa, a placa eu já conhecia, a gente fica querendo realmente saber um pouco mais, né? Pensa que já até morreu, né? Pensa. Há tanto tempo. Mas, porra, será que já está vivo? Então, quando bota a placa, né? Parece que a coisa fica pesada, né? Mas que bom. E que a senhora é muito linda, muito Obrigada. nova, e acho que vai ter muita história para contar para muita gente ainda, né? Teve um aspecto na sua fala que eu achei muito importante para todos os nossos alunos, que é, assim, você procurar ver como era a enfermagem na década de 50 e todos os avanços que tem até hoje, 2017. Quer dizer, toda a condição de trabalho que a senhora enfrentou, não é? Hoje, muitos aqui não enfrentariam, porque nós temos, né, um avanço tecnológico demarcando o campo da saúde no mundo todo. Não é? E o seu olhar, né, sobre o humano é que me encanta mais do que qualquer tecnologia. Né? Porque a sua preocupação é saber como está o seu paciente, né? E o que você pode fazer de melhor para lidar com ele, né? Então, é o que caracteriza o cuidado, Atenção, né? Que é tão forte, tão robusto na profissão da enfermagem, né? Eu não sou enfermeira, mas eu sou fã da enfermagem. Eu defendo, né, os enfermeiros por onde eu passo, porque eu acho que é quem sustenta a saúde no nosso país. Então, eu não tenho pergunta para lhe fazer, mas eu quero muito lhe parabenizar. Obrigada. A faculdade agradece esse momento com a senhora. Foi um prazer. Obrigada. Por essa disponibilidade de estar aqui conosco. A doutora vai viajar hoje, né? Hoje à noite. Então, assim, ela já está com um voo aí, mas ela fez questão de estar aqui conosco. Então, que sejam assim, que isso seja um exemplo, que façam questão de mostrar a profissão, o crescimento da profissão, que nós temos um exemplo aqui a ser seguido. A faculdade agradece a sua presença e a sua carreira e esse caminhar da enfermagem. Muito obrigada. Filho Maria. É a pena que eu não posso levar flores. Adoro rosas. Deixa eu olhar. Muito honrada e muito agradecida. Acho que não merecia tanto. Muito obrigada pela homenagem.